Com registros acásticos. Olá, eu sou Thaís Alves, sou leitora de registros acásticos. Há 2 anos atrás eu fiz meu primeiro curso de registros acásticos. Me encontrava num momento muito delicado, muito difícil e desafiador. Tinha entregado praticamente tudo e desistido. Larguei das minhas tentativas, vários fracassos, idas e vindas. E foi quando o universo me presenteou com um curso de registros acásticos. Logo eu pensei, vou fazer para mim? E apaixonei, terminei o curso já com atendimentos e comecei os atendimentos. Acessei várias vidas minhas, vidas fantásticas, outras nem tanto, a maioria nem tanto. Entendi bastante o porquê de tanto sofrimento. Um vitimismo muito forte, um trauma, um drama. E no meu universo só aparecia mais e mais dificuldade. Afinal, somos um campo eletromagnético. O que manda, volta. Eu mandava vitimismo, dor, sofrimento. O universo, ok, toma pra você. O universo não entende certo e errado, sim ou não. Ele só te envia o que você está pedindo. Como eu era vítima, vítima tem que ser a coitadinha, né? Pobrezinho. Então, mais dificuldade. Porque quanto mais dificuldade no meu campo, mais eu era vista no meu inconsciente, né? Enfim, fiz belíssimos atendimentos, acessei várias vidas minhas e comecei minha expansão de consciência, estudando cada vez mais. A cada paciente que eu atendia, eu gostaria que ele expandisse a sua consciência. Era como se eu fosse responsável por ele. Então, a pessoa vinha para o segundo acesso de registros acásticos e eu falava, conseguiu colocar em prática? Escutou o que os seus mentores falaram? Não. Então, por que você quer acessar outro? Acabava que eu era um pouco durona demais. Para quem não sabe, registro acástico é um arquivo onde você acessa todas as informações pessoais suas. Existe registros arquívicos de tudo, de animais, de cidades, de planetas, de templos, de tudo. E existe o seu pessoal, onde está toda a sua energia, passado, futuro ou vida paralela. Nada de energia, porque informação é uma energia, ela não some, não tem como sumir com energia, ela não acaba, ela apenas se transforma. Qualquer energia, qualquer informação. E isso tudo vem do vácuo quântico, isso tudo está lá. Qualquer ideia que você procura, você acha que a ideia é sua. Não, você buscou no vácuo quântico, no universo. Então, nos registros, é assim que a gente faz os registros. O terapeuta entra a caixa, com a sua permissão. Acessamos lá essa vida, no caso aqui, uma vida passada. Vamos olhar o que você foi. Eu vou fazendo pela minha tela mental, eu vejo tudo, gravo um áudio, geralmente é um áudio de 60 minutos, 1h10, com todos os detalhes, eu sinto tudo que o fractal que você foi no passado, envio esse áudio para você escutar e depois a gente conversa para maiores esclarecimentos. Então é assim que funciona uma sessão de registro acástico. É belíssimo, é muito forte, a cada registro é como se fosse metade de mim ali, e nada mais é do que uma metade, porque somos todos um, né? Então é um emaranhamento quântico, tá todo mundo ligado um com o outro, né? O que acontece com você não deixa de acontecer comigo, e vice-versa. Então, durante essas sessões, eu percebi que as pessoas, eu me sentia responsáveis por elas. E eu queria que as pessoas estudassem o tanto que eu estava estudando, e eu passava uma lista de estudo, porque eu acreditava que com aqueles estudos eu estava contribuindo com o universo dela. Mas é muito individual isso. Então eu continuei com as minhas buscas, fui estudar o professor Hélio Couto, fui fazer o longo caminho das palestras 1, e depois eu pedi minha primeira onda. Está fazendo 1 ano que eu sou ressonante harmônica, eu estou na 4ª onda, indo para a 5ª onda.
fantástico, recomendo todos a estudarem o professor. Depois vou fazer um vídeo explicando melhor o que é a ressonância harmônica. Ressonância harmônica nada mais é que eu falo que é um acelerador de consciências. Pedi várias consciências e isso está sendo um diferencial muito grande na minha etapa evolutiva. Durante as ondas que eu pedia para o professor, eu sempre pedia pelos registros acásticos para eu ser esse canal para conseguir ajudar mais, com mais facilidade. Acabava que não estava sendo leve para mim, estava sendo pesado. Por mais que era maravilhoso eu estar trazendo aquilo para os clientes, para os pacientes, para mim também, era pesado, não era leve. Foi quando no final da segunda onda, eu comecei a entrar na entropia psíquica. O que é a entropia psíquica? É uma desordem. E aí, nessa desordem, você entra na negatividade. E minha vida virou um caos. A entropia psíquica é um caos. O próprio universo, isso é lei do universo. Ele entra na entropia psíquica, vamos dizer assim, para se reorganizar. Ele tem um caos, a natureza tem um caos para se reorganizar. Só que o que é diferente de quando você cai nesse caos? Você entra no caos para se reorganizar e sair daquilo ali para uma nova etapa, um crescimento, um salto quântico. Eu estava afundando literalmente, e eu já fazia muitas perguntas para o universo de uma certa forma errada, se existe certo e errado, né? No meu caso, eu achava que estava errado e eu perguntava o tempo inteiro, era 24 horas, eu dormia e acordava perguntando. Eu estou estudando de tudo, eu estou fazendo de tudo, tem alguma coisa errada comigo, o que está acontecendo? E eu pedia para o professor mentalmente, encontrava com ele meditações, viagens astrais, enfim, eu ficava com o professor 24 horas, eu já não queria ver mais o caminho das palestras, rever, né, porque eu já tinha feito todo o caminho, já tinha lido os livros, e eu falava, eu lembro de tudo, e cada um perguntava, tá estudando material de apoio? E eu falei, mas eu lembro de tudo. Porque na entropia psíquica, na negatividade, o ego aflora tanto, sabe? Aí você fala assim, não, eu tô soltando. Tá soltando não. Não tá soltando e o ego tá falando. Foi até num dia que eu falo assim que foi o professor que me enviou. Porque o professor tem essas mágicas. Você pensa nele, conversa com ele, fala, o que tá acontecendo? De repente chega uma mensagem para você, de repente você rola o feed do Instagram, tá lá um post e parece que é o professor conversando com você. O professor é fantástico. E apareceu um vídeo para mim da Débora Bica. Débora Bica também é ressonante harmônica. Então naquela hora foi um boom de consciência. Eu já estava assim no quarto, deitada, tava sem vontade de fazer nada. E a hora que eu vi aquele vídeo, me deu vontade de sair correndo. Eu falei assim, vou fazer uma caminhada, vou correr de tanta energia que eu recebi. E meu corpo tremia, era como se... Era a resposta, porque o corpo da gente dá sinal o tempo inteiro. E meu corpo respondeu aquilo ali, eu falei assim, é isso, é o professor me enviando. E Débora Bica, ela é facilitadora de consciência, de Access Consciousness. Então, naquela hora, eu falei assim, é a facilidade que eu pedi pro professor nas ondas. E eu já comecei a ler os livros de Barros de Access, que o fundador é Gary Douglas e co-fundador Dr. Dan. E já apaixonei naquilo. Aí eu já estava entrando na terceira onda, pedi as consciências do Dr. Dan e do Gary Douglas para o professor, recebi a onda. Foi aí que eu fiz um curso de Barros de Access com Débora Bica, eu fiquei assim, nossa, eu falei assim, é essa facilidade que eu queria. E o mantra de Access é, tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. Barras de Access, para quem não conhece, são 32 pontos na nossa cabeça. Ao ser tocado, é como se fosse um grande arquivo e que você vai dando del no computador, sabe? Quando você vai tudo para lixeira, del, tudo de traumas, tabus, preconceitos, paradigmas, o lixo. Todo lixo ali, você só del. E a pessoa que vai receber as barras não precisa entender de nada, só deita ali, é uma sessão de 1 hora e meia, e aquilo ali vai sendo deletado. Lógico, depois se aparecer insight, a pessoa decide se ela quer ser deletado mesmo aquilo.
esses insights que aparecem, tudo está no subconsciente. E vai vindo à tona e você vai deletando. O que me fascinou foi que nos registros acásticos também é deletado essa sujeira. A hora que nós resgatamos aquele fractal, trazemos para uma sala de cura, aí sempre está ali, perdão, crenças, a gente passa para o paciente. E a hora onde eu queria que o paciente começasse seus estudos para ficar mais fácil e leve para ele, e onde não acontecia. E nas barras eu estou percebendo que a facilidade para deletar esses arquivos são enormes. E o que aconteceu agora? Eu fundi as duas terapias para eu trabalhar. Comecei a aplicar em mim. E vi melhoras assim fantásticas. Eu já tive vários acessos de vidas passadas. E aí o que aconteceu? Eu achava que já tinha deletado tudo. E aí de repente, ao correr as minhas barras, vinha aquele efeito, opa, mas isso não era daquela vida e eu não tinha deletado. Mas tudo está no nosso subconsciente, lembra? Todo trauma, toda dor, todo tabu, todo preconceito, todo drama, todo vitimismo. E nosso subconsciente, ele equivale a 95%. A nossa mente, que a gente acha que está escolhendo alguma coisa, 5%. Então, até você se tornar consciente, o seu subconsciente vai te dominar e você vai chamar isso de destino. É o que eu fazia. Sabe, a vida é assim, eu nasci assim, vou morrer assim, tudo de errado da síndrome de Gabriela, né? Tudo dava errado pra mim, lógico. Eu emanava isso pro universo, vitimismo. Quem é vítima só atrai problema, dor, sofrimento, porque quanto mais dor e sofrimento, mais você é vista. Ai, tadinha do fulano, você viu o que aconteceu com ela? Coitada, só acontece coisa ruim pra ela. O seu subconsciente tá mandando isso o tempo inteiro. E o universo ele não pune ninguém, não existe castigo nenhum. O karma nada mais é que isso, é eletromagnetismo. Você que pede. Nós pedimos tudo. Ah, mas eu tô pedindo essa merda toda? Estou. Mentira, tô pedindo. Toda doença, nós que pedimos. Tá tudo ali no subconsciente, o trauma, o drama ali. E as barras de aspas vai deletando. Então, quando eu comecei a trabalhar com registros e barras, a diferença de registros e barras, os registros acásticos é sessão apenas online. Você não precisa fazer nada, você pode estar onde for, eu acesso seu campo, eu te envio o áudio e depois nós conversamos. As barras é presencial, porque precisa ser tocado os pontos na sua cabeça. Barras nada mais é do que mecânica quântica purinha. Uma vez perguntaram para Gary se barras era mecânica quântica. Ele falou, mas eu não vou explicar isso aqui, senão eu teria que ficar aqui um dia inteiro. Se você quiser ir ler sobre mecânica quântica e estudar, pode ir. Então, é um jeito fácil, que Gary é fantástico. Para quem estuda ele, acompanha Access Consciousness, é um mundo fantástico. É maravilhoso estar nesse mundo e ver como nós podemos ser felizes. Então, a hora que eu comecei a unir essas duas ferramentas, fazendo primeiro prática em mim, eu vi o salto que eu dei. Foi assim, brilhante. Lógico que sempre a escolha é sua. Um caso aqui para relatar, para ficar um pouco mais concluído, uma pessoa que eu já tinha feito registro acástico e veio fazer barras comigo. Ao correr as barras, a gente nem estava lembrando dos seus registros. As mãos dela começou a adormecer. Começou tudo a virar, falou, minhas mãos estão adormecendo, Eu comecei nas perguntas, fiz as perguntas para ela, corpo, o que é isso? E veio um insight para ela, ela lembrou que há muitos anos atrás, uns 30 anos atrás da vida dela, ela estava num carnaval bebendo vodka e ela começou a passar mal e ela começou a adormecer. Os braços, as mãos, e ela chegou no hospital, o médico falou assim, se ela não chegasse em 5 minutos, ela poderia ter morrido, que ia chegar no coração e ia paralisar o coração dela. E aí, naquela hora, ficou instalado um trauma ali nela. E ela falou assim, mas eu nunca mais lembrei disso. Eu nunca tive medo depois disso. Eu continuei minha vida normal. Você acha que continuou. Mas, de certa forma, aquele trauma
está reverberando em alguma coisa na sua vida. Igual os registros também de vidas atrás, aquela energia que não foi curada, reverbera na sua vida, trazendo algum problema para você. Repetição de problema de alguma forma, ele traz. Aí ela virou e falou assim, eu falei assim, eu não senti nada, só virava, às vezes eu tenho umas angústias, alguns medos, tava aparecendo muito medo, tipo, aceleramento, sabe, acho que eu tô com palpitação. Era como se fosse um pânico. Eu falei, interessante, olha o trauma. E ela achando que não tinha nada desse trauma. Achando, né? Porque 95% tá no subconsciente, na mente dela, achou que não tinha. Vamos lembrar de uma vida dela. Olha que interessante. Ao conversar, a gente lembrou de uma vida dela, a qual ela quase morreu também. Ela não morreu porque também ela teve uma ajuda e socorreram ela. Diferente dessa época que levou para um hospital, naquela época era uma curandeira. Ela foi envenenada. E na hora ela foi socorrida e a curandeira conseguiu reverter todo aquele veneno. E veneno ia fazer o quê? Paralisar o seu coração. E a vodka era o quê? É um álcool, que é um quê? Um veneno. Ia paralisar seu coração também. Olha que interessante a energia do registro acástico batendo aqui de novo e as barras deletando. Olha só, muito interessante, né? Eu achei fantástico, o que mais é possível, né? Então, essa união eu achei perfeita. Se você já fez algum registro acástico comigo, corra suas barras. Se você não consegue vir até onde eu estou, eu atendo aqui na minha cidade, Tiltaba, onde eu estou, procure alguém que faça na sua cidade. Se você, não quero ninguém, quero você. Ok, vamos correr. Venha até mim, ou quem sabe eu vou até a sua cidade, junto uma galerinha aí, me manda um direct, fala, somos tantas, qual é a possibilidade de você estar aqui, e tenho planos para isso, para a gente começar a correr essas barras, ir aonde for preciso, porque é fantástico unir as duas coisas. Se você está aí na sua cidade e não tem como sair, entra no site de Access Consciousness. Lá tem todos os facilitadores. Facilitadores são quem dá os cursos de barras de Access. E tem os praticantes, que são os terapeutas que praticam as barras de Access. É só você colocar a região que você está, coloca lá. E aparece todos os facilitadores e os praticantes cadastrados em Access Consciousness. Eu tenho certeza que é mais uma ferramenta, porque existe milhares, para trazer mais facilidade. No meu caso, eu amei essas duas ferramentas que registro já era na minha vida e agora agregou a barras de Access para poder trazer mais facilidade no meu campo, para eu conseguir proporcionar mais facilidades para quem eu atender e para mim também, porque corro minhas barras todos os dias, sempre eu estou acessando alguma vida também, porque todos nós acessamos o tempo inteiro, em sonhos, às vezes não lembra, ou então aqueles insights, é porque ainda não temos tantas consciências. Eu já acesso bastante, cada vez mais, ressonância harmônica me ajudando com as consciências, e o passo evolutivo é isso. Como o professor Hélio Couto sempre fala, estudar, 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 trabalhar, 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 ajudar, ajudar, ajudar. E agora com Access, com facilidade, alegria e glória, né? Então sempre fica nas perguntas, às vezes as pessoas me perguntam, eu devo? Ou você vai estar se perguntando, eu devo fazer outro registro acástico? Ou eu devo correr as barras? Pergunte para o seu corpo vai te responder. Pergunte, corpo, como seria receber de um registro acástico? Corpo, como seria receber de uma sessão de barras de Access? Corpo, como seria receber de um registro acástico e de uma barras também? Fique na pergunta. Fique na pergunta que seu corpo e o universo vai te mostrar. Enquanto você estiver nas perguntas, existe um mundo lindo para ser descoberto. Enquanto você estiver nas perguntas, tudo é possível. E o que mais é possível?